Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um dia de programação da 19ª Semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. E hoje nós temos aqui a alegria, o privilégio de estar conversando, dialogando academicamente com o professor Glauber Marinho. Ele que é pedagogo, mestrando, uma pessoa que conhece bastante de pedagogia, de educação e que trabalha na área de pedagogia no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Quero mandar aqui um abraço, para a Bruna Martinez, também para Teri Marteri, eu acho que é isso, Pati Veríssimo, Éder Bertolino, Edilma Salvino, Raide Jesus 14, muita gente legal, né, com nomes lindos aí participando. Ivanice 325, isso. Já vou aqui introduzir o Glauber, lembrando que a Semana Rede Pedagógica é um evento gratuito, um curso de formação de horas e que é 100% grátis. Para se inscrever, entre em www.redepedagogica.com.br. Olá, Glauber. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite, tudo tranquilo. Eu estava aqui curtindo a sua conversa, né? Muito bem embasada com a Érica. Sensacional, Glauber. Coisa boa te ver. Um abraço. Sempre é muito bom, gratificante estar aqui contigo, com a Érica. Agradeço pelo convite e as pessoas que estão participando aqui conosco. Espero que possamos contribuir da melhor maneira possível com a prática docente de cada professora, professor que nos acompanha aqui na rede pedagógica e que especificamente neste momento está aqui com a gente. Muito bem. Nós gostamos muito do Glauber, porque o Glauber é uma pessoa muito bem posicionada, inclusive em uma coisa que no direito nós chamamos de hard cases, né? Casos difíceis, né? Por exemplo, a questão do aborto, um caso difícil, né? O Glauber, ele é muito bem posicionado em questões difíceis, né? Atua com direitos humanos na prática, uma pessoa que, né, tem a educação à flor da pele. Glauber, eu vou fazer uma introdução aqui a respeito da Constituição dos Direitos Humanos. Vou levantar a bola e vou passar essa bola para você falar a respeito, especialmente da educação como um direito humano fundamental. Pode ser? Claro, claro, tamo junto. Vamos nesse bate-bola então, gente. Olha só, nós já discutimos isso aqui com o professor Federico Bertolini, né? A questão dos direitos humanos. Basicamente, o Estado de Direito surge com uma feição liberal para garantir a propriedade. Na verdade, o rei, o poder político concentrado, sem limites, né? Lá no século XIII, na Inglaterra, tinha um rei chamado João Sem Terra, que fazia um monte de guerra, que gastava muito dinheiro e cobrava cada vez mais impostos. Até que a paciência e o dinheiro dos barões, né, acabou. Eles prenderam o rei e o rei assinou um documento muito importante chamado Magna Carta, que nós até podemos dizer que é uma protoconstituição, um protótipo de constituição. E na Magna Carta, lá do século XIII, 1215, na Inglaterra, ficou estabelecido o seguinte: olha, a partir de agora, o rei não tem mais poder absoluto. Para o rei criar ou aumentar tributos, ele vai precisar da autorização de um conselho de representantes. Olha aí o embrião do poder legislativo. E esse conselho de representantes eram barões, pessoas que detinham a propriedade fundiária. Então, esse conselho se reunia e aprovava ou não, os decretos, as normas pretendidas pelo rei. O Estado, então, surge com esse formato, com um controle legislativo, que impedia o rei de cometer abusos. Aí o que aconteceu? Com a evolução,
surgiu a necessidade de se criar um terceiro poder, que é o poder judiciário. Nós até comentamos aqui ontem, Glauber, né, que o que aconteceu? Se dizia o seguinte: tudo bem, se eu tiver um conflito, uma lide resistida, uma ação, um processo judicial contra o meu vizinho, por uma questão de divisa de propriedade, por exemplo, um barão contra o outro. Aí vem lá o rei, então, e resolve a lide. Decide a favor de um ou de outro litigante. Mas e se o conflito for entre um barão e o rei? O rei quer cobrar imposto, o barão fala, não, mas o rei está autorizado na lei, não está lendo a lei errada, mas o conselho aprovou a lei, mas não aprovou dessa forma, aí tem uma lide ali, tem uma controvérsia. Quem que vai resolver isso? A partir deste problema se criou, então, o terceiro poder, o poder judiciário, que resolveria as questões entre os particulares, mas também entre os particulares e, não é, o próprio rei, o próprio monarca. E esse poder judiciário, ele é dotado de independência. Ele não está subordinado ao rei. Porque se tivesse, né, o que o rei mandasse, esse poder judiciário, os magistrados, iriam decidir. Aconteceu o quê? Todo esse arranjo era para garantir a propriedade. E a propriedade não é só a fazenda, não é só a charrete, não é só, né, o conjunto de escravos, de servos que o proprietário tinha. O que era a propriedade? A propriedade, em Locke, se divide em 3 partes: a vida, a liberdade e as posses. A vida, a liberdade e as posses. Então, os direitos foram surgindo para garantir a propriedade nessas 3 dimensões. Para defender quem? Quem tinha dinheiro, quem tinha terra, quem tinha poder. E o povão? E o terceiro estado estava fora dessa brincadeira. Não é mesmo? Aí é que vem as gerações de direitos. Nós falamos ontem, até mostrei para vocês aqui, esse livrinho que é seminal. Olha só. Class, Citizenship and Social Development. O que aconteceu, pessoal? Com a luta da classe trabalhadora, esse arranjo que excluía 90 e tantos % da população acabou ficando precário. Especialmente após a Primeira Guerra Mundial. Aí o que o poder, não é? O que os donos do poder tiveram que fazer? Distribuir poder. Então, a política, não é, deixou de ficar restrita aos proprietários, aos grandes barões, e passou a ser distribuída, não é, gradativamente a todos. Passou a ser universalizada, por meio, por exemplo, do direito ao voto. Então, antes, né, você tinha a questão da escravatura. Vamos abolir a escravatura. Todo homem tem direito de contratar. Ninguém pode ser dono de ninguém. Primeira geração dos direitos civis. Segunda geração, direitos políticos. Basicamente, o direito de votar e de ser votado. E a terceira geração, os direitos sociais. Fundamentalmente, o direito à educação. Por quê? Eu até comentei aqui que o Marshall observou o seguinte: como as pessoas estavam sendo super exploradas, as pessoas comuns que trabalhavam em minas, em indústrias, trabalhando 12, 13, 14, 15 horas por dia, essas pessoas não tinham tempo de estudar. E até as crianças pequenas tinham que também ir para a labuta, trabalhar de uma forma, não é, extenuante. Nesse contexto, até surge um outro documento bem importante, que é a encíclica Rerum Novarum, do final do século XIX, que diz o seguinte: é preciso se deferir, não é, à população, às pessoas comuns, direitos. É preciso acabar com a superexploração. A Igreja Católica se posicionando contra os abusos que estavam acontecendo em face das pessoas mais pobres.
Quando se começou, então, a universalizar os direitos, direitos civis, primeira geração, depois, direitos políticos, as pessoas começavam a demandar mais. Inclusive, o professor Fred fala isso na aula dele. Quando você conquista um direito, você quer mais direitos. Então, com mais condições de trabalho, se estabelecendo a jornada de trabalho de 8 horas, se estabelecendo uma remuneração mínima, um salário mínimo, né? Proteção social, por exemplo, previdência social, acesso à saúde, as pessoas pobres começaram a ter mais condições e o problema fundamental era educar os filhos dos operários. Então, o direito à educação é um direito fundamental. Por quê? Porque não adianta dizer que o filho do operário, que o operário, que a sua família é cidadã, se eles não têm acesso à educação, se não sabem ao menos ler. Então, Glauber, eu te passo aqui essa bola para você falar sobre a importância da educação na constituição e na universalização dos direitos humanos. Vamos lá, Edivaldo. Eu acho que a, eu já tinha iniciado uma conversa com o pessoal aqui sobre o local de onde eu estou falando, né? E acredito que esse local de onde eu tenho experiências profissionais, experiências acadêmicas, me faz ter um posicionamento sobre a realidade brasileira, né? E falar de universalização da educação é exatamente uma grande conquista social de possibilidade de a gente fazer com que um direito basilar do ser humano para qualidade de vida, para acesso a direitos constitucionalmente previstos, efetivamente se concretize. Muito se fala, muito se diz sobre qualidade da educação brasileira pública, mas pouco se constata, faz um contraste entre o que é essa educação e qual acesso que se tinha em relação ao que é essa educação dentro de uma universalização, por exemplo, progressiva, em que, por exemplo, o meu pai não teve acesso a uma, a uma educação pública obrigatória no ensino médio, né? Então, era muito comum que as pessoas com pouco poder aquisitivo, elas tinham quase que um caráter de terminalidade no ensino fundamental. Então, a gente, de senso comum, fala, às vezes, assim, saudade do tempo que eu não vivi, né? Mas, na verdade, a gente tinha um tempo dentro de um contexto, dentro de uma realidade, e no aspecto educacional era muitíssimo limitada, né? E uma educação pública que era direcionada exatamente a uma pequena parcela da população que já tinha um poder aquisitivo. Então, quando você fala que quanto mais direitos nós temos, mais direitos nós buscamos, né? A gente está falando de articulação de movimentos sociais que entendem a importância, né, de que esses direitos não fiquem concentrados num pequeno grupo de pessoas. E, infelizmente, no nosso país, ainda hoje, ainda assim, nós temos essa concentração, ainda que tenhamos ampliado essa universalidade, né? Eu falo muito sobre essas realidades brasileiras porque você imagine o seguinte, Edivaldo, constantemente nossa sociedade se modifica. Anteriormente a gente falou sobre papéis sociais de gênero, em que homens assumem papéis de provisão e as mulheres assumem papéis de cuidado. No entanto, a gente tem um modelo econômico que fez com que a população ela fosse sendo cada vez mais demandada em quantidade de trabalho, né? E essa quantidade de trabalho faz com que a gente tenha menos tempo para exercer as nossas funções relacionadas à educação dos nossos filhos, a uma convivência de socialização, a possibilidade de ter lazer, né? Justamente por essa vida corrida. E aí talvez a gente possa comparar, né? O que era efetivamente o tempo disponibilizado em gerações anteriores para o trabalho aqui no Brasil e o que é disponibilizado hoje. Aí eu não estou comparando, obviamente, com o período da escravatura, né? Eu estou comparando já com a institucionalização do Estado Democrático de Direito, com uma vigência de Constituição, ainda que não seja Constituição cidadã, mas nós tínhamos um ritmo de vida que era diferenciado justamente porque o tempo das coisas não é o mesmo tempo de hoje, né? Então imagine nós agora, aqui, ao vivo, com pessoas do Brasil inteiro,
como que nós fazíamos isso, né, há 10, 15, 20, 30 anos, né? Como é que isso se organizava? Então, o tempo das coisas era diferente, né? Assim como a realidade, as experiências das pessoas também era muito peculiar. Então, não dá para a gente fazer essa comparação, até porque, pessoal, nós não tínhamos avaliação em larga escala. Nós, quando falávamos, era uma excelente educação pública, mas uma excelente educação pública para quem e com quais critérios? Né? A partir do momento que a gente tem uma abertura para o neoliberalismo, por uma visão mais econômica, uma visão mais comercial de educação, e é imposto para nós que, por exemplo, nós apliquemos avaliações padronizadas que muitas das vezes não levam em consideração a realidade da educação do país. É como se nós pegássemos uma avaliação que é aplicada da mesma maneira ou com critérios similares numa educação europeia à educação brasileira, né, onde crianças europeias são bem assistidas em suas necessidades basilares, inclusive de alimentação. E você quer aplicar isso a uma realidade de uma população brasileira que está no contexto, né, de insegurança alimentar, diga-se de passagem, mais recentemente nós saímos, né, da lista ali dos países que tem a população com índices alarmantes de segurança alimentar. Então, eu acredito que sejam dois pontos. O primeiro ponto é a qualidade e o segundo ponto é o acesso, né? E quais são os impactos disso? Se a gente tem uma mudança estrutural na nossa sociedade, em que essas demandas, né, por a atuação, por exemplo, das mulheres em papéis reprodutivos da atividade reprodutiva. Então, quantas mulheres, por exemplo, de baixa renda, em especial mulheres negras, que sempre exerceram atividades como trabalhadoras domésticas ou como secretárias, né, como atividades de suporte para que as pessoas que têm mais dinheiro, recursos financeiros, tenham mais tempo para fazer suas atividades funcionais trabalhistas, né? E isso não é de agora, a gente tem as amas de leite, se a gente lembrar do período da escravatura, em que a dona ali daquele grande latifúndio, né, a escravagista, ela pudesse ter mais tempo para fazer o que ela desejasse. Né? Então, as atividades de cuidado eram assumidas pela escrava para que ela pudesse ter um tempo. Então, essas atividades, no contexto brasileiro, das mulheres em especial, elas estão cada vez mais latentes, né? Justamente para que outras mulheres ou homens que tenham um poder aquisitivo maior possam ascender nas suas carreiras em relação à não assunção dessas atividades de cuidado. Então, eu imagino, Edivaldo, a diferença que, por exemplo, uma educação em tempo integral, de educação infantil, obrigatória a partir dos 4 anos de idade, não tem gerado na vida de uma mulher periférica, negra, que tem que sair de casa, exercer seu trabalho, porque nós bem sabemos que lá atrás essas crianças ou ficavam sozinhas e se viravam, e aí, obviamente, com o risco de que o Conselho Tutelar viesse a atuar e essa mãe tivesse destituição do seu poder familiar, ou a gente conta socialmente com uma liderança comunitária que nos auxilia naquele sentido, ou uma cuidadora social, uma nossa vizinha em que nós deixamos o nosso filho para que possamos trabalhar, né? Então, eu entendo que a qualidade ela precisa estar associada à universalização desse ensino, mas ao mesmo tempo a gente não pode querer que a qualidade preceda a universalidade. A gente não pode querer perpetuar o acesso restrito a um grupo pequeno de pessoas com a justificativa de que há a necessidade de se atender padrões universais de avaliações em ampla escala para que a gente tenha qualidade na educação. Se a gente vai para o campo econômico, existem pessoas que dizem que primeiro a gente tem que crescer o bolo para depois dividir, né? Maria Conceição Tavares. Depois, só que ela pensa de maneira completamente diferente. A gente divide para poder crescer o bolo. Então, no campo da educação, não é que a gente vai negligenciar a qualidade. Tanto é que nós temos possibilidades de aferir, né, a evolução nessa qualidade. Mas, considerando que a educação é um direito fundamental, considerando que ela faz e traz impactos assim espetaculares
na vida das pessoas, não só para que tenham um desempenho acadêmico e funcional profissional numa vida futura, mas isso envolve toda uma rede, e é por isso que eu citei as mulheres trabalhadoras, né? E obviamente que não só mulheres, mas homens também, né, acabam sendo beneficiados com essa possibilidade de saber que seus filhos, né, estão numa escola em tempo integral, estão sendo bem assistidos minimamente e que estão executando atividades que vão trazer alguns benefícios ali para os seus vínculos territoriais, de aprendizagem, de desenvolvimento, de formação de identidade, de formação como ser humano, né? E obviamente que isso traz um impacto positivo para quem? Para todo mundo, né? Para a sociedade como um todo. Então, a minha visão brasileira, né, no nosso contexto, da nossa realidade, sobre a importância da universalidade do ensino é essa, e eu espero que nós tenhamos aí mais instituições como o INEP, o FNDE, ou um fortalecimento dessas instituições, né, para que nós tenhamos recursos bem direcionados à educação, bem geridos, né, e ao mesmo tempo formas de se aferir à qualidade do ensino, para que nós não sejamos refém de padrões que são impostos, né, pelo Ocidente. Lembrando, né, que como estudante de desenvolvimento, de sociedade, de cooperação internacional, eu não entendo o Brasil como Ocidente. Né? Colocam para nós que nós somos Ocidente, eu tenho um professor que chama de franja do Ocidente, e nós estamos lá embaixo. Né? E é o que nós temos de concepção de subglobal. Nós não somos considerados Ocidente, e infelizmente nós temos uma ideia de que, como pessoas excluídas, subjugadas, subalternizadas, como população, como nação, o desejo de alguma forma querer estar acima dessa posição faz com que nós tenhamos um espelhamento, uma perspectiva de vinculação identitária com aqueles que historicamente sempre nos explorou, né? Então a gente precisa se libertar dessas amarras e aí epistemologicamente, seja no aspecto educacional, no campo da pedagogia, no campo de direitos humanos, no campo de ética, a gente ter aí conhecimentos, saberes próprios, reconhecidos, valorizados, né? E utilizados, Edivaldo, no meu entendimento, como o ponto de partida e, ao mesmo tempo, é o ponto não só de onde a gente sai, mas é a referência de onde a gente quer chegar. Né? Porque enquanto nós não conseguimos entender que há uma necessidade, né, de valorização desses conhecimentos, desses saberes, e aqui eu estou falando de saberes de povos originários, saberes de população marginalizada, saberes da nossa descendência africana, né? Porque essa perspectiva eurocentrada, esse entendimento de que o que funciona lá vai funcionar aqui, ou de querer ter o que eles são lá, aplicando a uma realidade que foi completamente diferente da forma como foi constituída, tende a não funcionar, ou tende a atender aos interesses deles. E os interesses deles é fazer com que nós continuemos subjugados e continuemos acreditando que é possível que tenhamos uma história similar à que eles tiveram, que nós não vamos ter, e não vamos ter porque estão da forma como estão, pela quantidade de exploração que conseguiram fazer. Né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa? Quem é que a gente vai explorar? A única possibilidade que eu enxergo, Edivaldo, por exemplo, de nós conseguirmos replicar uma educação assim como eles possuem lá, é explorando alguém da forma como eles exploraram. E eu não acredito que nós tenhamos vocação para isso. Não acredito que nós tenhamos isso como um projeto. Pode ser uma visão, assim, não consciente minha, uma visão ingênua, né, de que nós, como povo, como nação, não temos essa perspectiva, essa intencionalidade, né? Mas é como eu penso. E aí eu acredito que justamente por pensar assim e por sabermos reconhecer que nós não somos assim e que nós não vamos atuar dessa maneira, cadê a valorização desses conhecimentos, desse fazer ciência, né, desse fazer acadêmico, dessa produção de conhecimento que é próprio, peculiar? Então, se a gente pensa em saberes latino-americanos, né, saberes aqui do nosso país que tem um pensamento voltado
para essa direção, nós chamamos de pensamento decolonial. Alguns já estão assim numa perspectiva pós-colonial, né? E até refuta esse pensamento decolonial, que é exatamente nós chamamos de conhecimentos de fronteiras, né? De epistemologias do Sul. E aqui a gente tem uma série de teóricos, como Boaventura de Souza Santos, Minolo. Nós temos a possibilidade de considerar, por exemplo, Dussel como filósofo aqui da América Latina em relação à Argentina, que trouxe para nós o pensamento de uma filosofia da liberdade, da libertação. Acredito que no campo religioso, até a teologia da libertação, né? Que são conhecimentos próprios, peculiares, formados aqui na América Latina, da América Latina para a América Latina e em prol da América Latina, né? Isso não significa que a gente se distancie por completo desse conhecimento que, historicamente, a gente acabou se apropriando e acreditando que era o melhor para nós, né? Mas significa que a gente precisa saber por quê que a gente acabou se apropriando, qual foi a intencionalidade e por que nós continuamos colônia, né? Quando eu digo colônia, Muito bem, Glauber, muito bem. Pessoal, estamos com Glauber Marinho aqui no minicurso A Pedagogia dos Direitos Humanos, na 19ª Semana Rede Pedagógica, né? E falando a respeito dos direitos humanos, especialmente do direito à educação. Glauber, é bem importante que você falou a respeito da universalização com qualidade, né? Porque às vezes se universalizam os direitos, mas só para inglês ver. Interessantemente, no Império havia um político chamado Tavares Bastos que fez uma proposta de sistema educacional para o Brasil minimalista, dizendo o seguinte: olha, nós não temos recursos para educar a população toda. Então, vamos educar apenas as elites, um bem pequeno de pessoas. Porque é melhor uma educação de qualidade para poucos do que a educação muito precária para todo mundo. Então, a opção do Brasil, na época do Império, foi essa: direcionar os recursos para, né, as pessoas que menos precisavam deles. E isso é até bíblico, né, Glauber? A Bíblia tem uma passagem que diz o seguinte, né? Ao que tem, dar-se-lhe-á. Ao que tem, dar-se-lhe-á. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, a hegemonia da propriedade dos proprietários no Estado resultam em quê? Que quem já tem vai usar a estrutura do Estado para ganhar ainda mais. E quem não tem vai perder o pouquinho que tem. Então, até um amigo que fala: Edivaldo, sabia que pobre fala que não tem nada? Aí quando vem enchente, vai perder tudo. Não entendo como é que a pessoa não tem nada e depois perdeu tudo. Mas a coisa é muito séria, não é? Como que você começa o processo de habilitação, né, política da população como um todo? Até mostrei aqui esse livro, Glauber. Olha só, redistribuição ou reconhecimento. Até quero que você fale um pouquinho sobre isso, Glauber. Esse é o livro, olha só, de dois autores, um debate de dois autores aqui, ó, Nancy Fraser e Axel Honneth, sobre essa questão muito importante, porque de um lado você tem uma corrente que vem lá de Hegel, que fala o seguinte: olha, o problema da cidadania reside em degradações psicológicas, nas dimensões psicológicas do sujeito. As pessoas vão sofrendo ao longo do seu desenvolvimento, não é? Vamos dizer, sonegação de respeito, sonegação de amor, sonegação de reconhecimento. E com isso, a pessoa que poderia ser dessa estatura, moralmente, eticamente, ela vai se encolhendo, ficando pequena. E é interessante que o Hegel fala o seguinte: olha, não só se apequena a pessoa que está sofrendo a violência, a pessoa a quem se sonega o reconhecimento. Quem está na posição de cima, oprimindo também, esse também, ele se apequena, a ponto de se desumanizar. Então, o problema seria humanizar as pessoas, ou seja, resolver a assimetria ética que existem entre os sujeitos, para que todos
alcancem o reconhecimento. Essa é a linha de pensamento do Honneth, Axel Honneth. Mas o que vai dizer a Nancy Fraser? A Nancy Fraser fala o seguinte, olha, eu vejo que isso é um problema, mas não é a face principal do problema. A face principal do problema é a redistribuição de recursos. Até nós mostramos aqui livros, né, do professor Saviani, é a linha dele também. Por que o Saviani fala que a educação tem que focar na habilitação da pessoa enquanto trabalhador no mercado? Porque ele acredita que a ascensão econômica dos sujeitos vai trazer consigo todo o resto junto. Então, essa é a linha de Karl Marx. Vai dizer, olha, o problema nosso é que tem uma estrutura econômica hegemônica. O Leviatã, na verdade, não é um monarca, não é uma pessoa. O Leviatã, estou aqui parafraseando, né? O Leviatã é o mercado que vem assolando, concentrando. Ah, por que falta recurso para educar as crianças da periferia? Porque esses recursos estão se concentrando cada vez mais na mão de poucas pessoas, que nem têm condição de gastar tudo que tem. Mas como que eu resolvo isso, então? Nancy Fraser fala, olha, redistribuição. Como que você faz a redistribuição? Aí, pessoal, podemos colocar na conversa esses dois autores aqui, ó, Stephen Holmes, Cassius Stein, The Cost of Rights. O que eles vão dizer? Olha, a tradução, o custo dos direitos. Olha só, se imaginava que os direitos, né, de primeira e segunda geração, esses direitos que estão aqui nesse livro do Thomas Marshall, que não teriam custos. Olha, você dá direito ao voto para todo mundo, isso não tem custo financeiro. Você garantir os direitos de primeira geração, os direitos civis, ou seja, colocar no Código Civil o seguinte, olha, toda pessoa é capaz de direitos. Mas isso não é óbvio? Não, gente. Antigamente era assim, olha. Eu vou dizer aqui, né? Vamos dizer assim, qual seria a redação do direito que vigia na época do Império, por exemplo? Só a pessoa livre que tem propriedade é um cidadão pleno. E tem que ser homem, tem que ser branco, tem que ser liberto, não é? O resto, a mulher, por exemplo, gente, no Código Civil de 1916, que vigorou até outro dia, a mulher lá era um cidadão subalterno, não é? Então, veja, os direitos civis é o seguinte, olha, todas as pessoas são capazes de direitos. Todas as pessoas são capazes de contratar. Primeira geração. Olha, para eu deferir esse direito, para eu universalizar esse direito, eu não tenho custo nenhum. Para eu universalizar os direitos políticos, não tenho custo nenhum. Aí vem esses autores, aí qual que é o problema? A terceira geração, direitos sociais. Ó, saúde, educação, né? Isso tem custo. Né? Previdência social. E como é que eu vou financiar? Não é? Como é que eu vou financiar isso? Eu vou tirar de quem tem muito, através da tributação, dos impostos, né? E vou redistribuir via políticas públicas para quem não tem nada. E no tempo, gente, ó, a luta política pela expansão dos direitos humanos, ela iria nivelar todas as pessoas, também economicamente. Você tem uma classe média gigantesca. Aliás, isso que aconteceu em grande medida em países como Suécia, Dinamarca, Noruega, não é? Você teve essa universalização dos direitos. Mas o Cass e o Sunstein vão dizer o seguinte, olha, na verdade, isso não está correto. Essa questão de que os direitos de primeira geração, de segunda geração não têm custos. Todos os direitos têm custos. Porque, veja, até para você votar, tem que comprar uma urna, não é mesmo? Não é? Tem que ter o registro, pagar os apuradores. Todos os direitos têm custo. E como é que se financia? Tributo. O tributo, ele incide sobre a propriedade. Quem não tem propriedade, ou não tem, né, muita, tem só um pouquinho, o Estado não tem muito como tirar das pessoas. Embora você saiba o seguinte, até ontem o Fred citou aqui um conceito de tributação regressiva. Nós não tivemos tempo de explicar.
A tributação pode ser progressiva ou regressiva. A tributação progressiva é aquela que cobra mais de quem tem mais. E a tributação regressiva é aquela que vai cobrando mais de quem tem menos. Ainda que seja a mesma alíquota. Né? A pessoa que está lá ganha só o que comer. Tudo que a pessoa ganha se reveste na alimentação. Se você tira 10%, ela morre de fome. Mas a pessoa que é um bilionário, você tira 10%, ele fala assim, isso aqui não, né? Para mim Ele não não vai faz nem comer mais diferença. arroz, né? Porque ele come até o limite. Então, para ele não faz diferença. Agora, para quem passa fome, para quem está em segurança alimentar, né, um contexto de tributação progressiva faz toda a diferença, né? Porque ele pode ser isento, por exemplo, de imposto em relação à sua alimentação. E quanto que sobra no mês para que ele possa complementar? A gente chama de mistura no interior, né? Ele possa complementar com uma mistura justamente porque passa a comer melhor, já que há mais justeza, mais equidade, né? Justiça social em relação à forma de se tributar. E aí eu entendo que esse conceito também ele vale para a educação, né? Ainda que educação pública, porque quando a gente pensa na universalidade do acesso, na qualidade do ensino, né? E a gente pensa em especial, já que eu citei a educação infantil, né? Nós que atuamos na educação sabemos da qualidade da educação infantil pública, a qualidade da educação do ensino fundamental, das séries iniciais, até porque nós temos o professor, geralmente a professora regente. Eu trabalhando como pedagogo jurídico em processos de guarda, eu quero saber da vida de uma criança, eu vou à escola e converso com a professora daquela criança. E a coisa começa a dar uma desandada quando a gente chega nas séries finais do ensino fundamental, porque já não tem mais a figura da professora regente. Existem algumas ideias de estudos na área educacional, Edivaldo, sobre o impacto da professora regente na qualidade do ensino. Há pouco tempo eu falei sobre a importância de lutas, né, da nossa categoria docente por direitos trabalhistas e da nossa articulação para isso. E falei da importância de nossa inserção na academia e no processo legislativo. Então, você imagine se a gente consegue comprovar que, de fato, a professora regente, ela gera um impacto à educação, porque essa professora regente, ela tem entendimento do processo de desenvolvimento de uma criança, do mais simples processo até o mais complexo, justamente porque ela consegue perceber questões socioemocionais, ela consegue perceber questões físicas, ela consegue identificar especificidades, né, coisas muito pequenas do desenvolvimento da criança, que os professores ali a partir do sexto ano do ensino fundamental já não conseguem mais, né? Então, eu não sei como que, obviamente, a gente pode gerar ali uma meta-análise de estudos relacionados a isso, se o INEP já tem esses dados, mas é só uma forma de demonstrar, né, que quando a gente fala de acesso e a gente faz com que, mesmo aqueles que são desassistidos, se eles minimamente em relação a essa universalização tivessem proporcionalmente, né, uma qualidade, um acesso à educação, assim como as pessoas que possuem mais recursos financeiros, imagine os impactos que, assim como a gente pudesse fazer a mistura na hora do nosso alimento, nós pudéssemos ter socialmente com essas pessoas chegando à educação superior, essas pessoas tendo condições de assumirem outras atividades que jamais imaginaram no contexto das suas realidades sociais, né? Às vezes são a primeira geração de pessoas que chegam à educação pública. E aí eu já estou falando, obviamente, de políticas afirmativas, diminuindo a concentração de pessoas abastadas lá na educação superior, né, dando corpo para a universidade, trazendo pessoas de diversas realidades sociais. E aí, por que que a gente traz essa informação e por que que é importante falar sobre isso? Porque quando a gente desconsidera essa questão do impacto na sociedade, ou quando a gente só traz a responsabilidade de uma sociedade melhor aos profissionais da educação ou à própria educação,
A gente tem críticas que às vezes são vazias, por exemplo, de nada adianta eu fazer universidade, ou de nada adianta eu entrar na universidade para me tornar Uber. E aí, como concepção Brasil, por isso que eu tento trazer para a nossa realidade, na época em que eu estudei teoria do desenvolvimento, a gente foi estudar livros clássicos da economia. Existe um pensamento na teoria clássica de economia que as nações, os países, eles devem se dedicar àquilo que eles vocacionados são a ser. Então, se nós pensarmos no Brasil, nós devemos nos dedicar à exportação de commodities, de soja, de carne, de suco de laranja, né? Por quê? Porque nós temos uma imensidão de terra, nós temos uma terra produtiva e a gente pode ter muita lucratividade a partir desse pensamento. E isso é estimulado. Para onde isso nos conduz? Nos conduz a não ter envolvimento em processos tecnológicos, a não ter envolvimento em manufatura, a não ter desenvolvimento de uma matriz econômica diversificada e ficamos dependentes dessas commodities. Então, por exemplo, basta haver uma taxação de um determinado país sobre essa produção que a gente tem prejuízos estratosféricos e a gente gera um monte de prejuízo interno em relação aos empregos das pessoas que estão recebendo salários abaixo daquilo que elas precisavam. Então, a culpa, minha gente, não é exclusiva da educação, não é exclusiva dos educadores, mas um projeto ou a ausência de um projeto de nação que possa absorver essas pessoas que chegam à educação superior por meio de envolvimento com formação de processos tecnológicos, de industrialização e de captação desses gênios que nós temos no país, né? Então, quando fala assim, a educação no país é péssima e a gente não tem uma população inteligente, até uma afronta, né, à nossa população, porque nós exportamos esses gênios justamente porque eles não conseguem ser absorvidos. Mais recentemente, eu tive acesso sobre algumas informações sobre a Agência Espacial Brasileira, sobre a Agência de Mineração. E isso foi me dando um ânimo de eu pensar assim, poxa, será que haverá um investimento maciço nisso, a ponto de as pessoas, geniais pessoas que nós temos no nosso país e que passam pelas mãos das professoras e professores que estão aqui, né, e que depois vão ter notícia dessas pessoas, vai conseguir reter esses gênios aqui, para que eles não sejam exportados, aproveitados por outro país, que acabe fazendo com que haja uma superprodução lá dessa área de atuação desses profissionais, né, que não foram absorvidos por nós pela ausência de um projeto, né, que precisa se articular com a educação para que a gente chegue, né, no objetivo maior da educação, que é exatamente o desenvolvimento da nossa população, da nossa nação. É verdade. Existe uma distribuição, uma divisão do trabalho internacional que coloca, né, o sul global como fornecedor de commodities. Inclusive, a crise que nós estamos vendo hoje no mundo tem a ver com a ascensão da China. Porque a China deixou de exercer o papel, né, que lhe foi determinado pela hegemonia global. Olha, China, você vai ser fornecedora de commodities. A China hoje está fornecendo carros elétricos, né, componentes aeroespaciais. A China não vestiu a casaca que os dominantes, que o norte global determinou para a China. Hoje, por exemplo, né, os Estados Unidos excepcionou do chamado tarifaço vários produtos brasileiros. Adivinhe, suco de laranja, produtos agrícolas, né, porque isso aí não gera, né, valor agregado. Os americanos não querem produzir isso lá, eles querem que a gente produza aqui. E uma coisa muito interessante, pessoal, as pesquisas demonstram que os países de base agropecuária são menos democráticos que os países industrializados. Por quê? Nos países industrializados, a geração de riqueza, a economia é muito complexa, exige mais educação. Mas a gente viajou outro dia aqui em Goiás, né, quilômetros, dezenas de quilômetros só de plantação. Você nem vê pessoas, hoje tudo máquina. As pessoas humildes que moram nessas regiões agrícolas, elas vão estudar para quê? Se o trabalho delas está sendo substituído por máquinas. Então, uma economia mais industrializada, mais focada em serviços, ela exige mais educação. E aqui chegamos até nesse ponto, Glauber, queria te provocar aqui sobre isso, que é o seguinte, né? A conclusão que nós podemos chegar
sobre o debate da Nancy Fraser e do Axel Honneth é o seguinte: nós precisamos, sim, de reconhecimento, ou seja, né, de não sonegar reconhecimento às pessoas que são diferentes de nós. Nós somos homens. Olha, vamos aproveitar da nossa força, das nossas habilidades, da nossa posição dominante na sociedade para oprimir as mulheres. Não. Uma teoria do reconhecimento não é compatível com isso. Por quê? Quando eu faço essa opressão, eu vou estar ofendendo o outro e vou estar, ao mesmo tempo, me desumanizando. Né? É o paradoxo do senhor e do escravo. Eu preciso, então, ter reconhecimento, sim. Mas, junto com isso, eu preciso ter redistribuição. Não adianta, gente, todo mundo ter a mesma renda, só que é o seguinte, ó, os negros têm a mesma renda, né? Só que nesse tipo de atividade, eles não podem trabalhar, não é? Todos têm a mesma renda, só que em posições mais estratégicas, as mulheres não podem entrar. Uhum. Não, tem que ter as duas coisas. Tem que ter a redistribuição das riquezas, dos rendimentos, dos recursos materiais, mas também um reconhecimento ético que equipara todo mundo. Aí, Glauber, eu vou te perguntar o seguinte: quais as opções de teorias pedagógicas que nós temos no Brasil e quais delas você acha que atendem melhor a esse pressuposto de promover um desenvolvimento da pessoa, tanto em aspectos materiais, como também em aspectos éticos? A gente só complementa, então, que já conversamos com a Érica no momento anterior a respeito da pedagogia, né? Nós podemos, aí eu vou utilizar Libânio, ele faz um agrupamento das tendências pedagógicas em dois blocos, né? Tem até um terceiro bloco, mas ele faz uma transição, eu vou concentrar nos dois mais importantes, que seriam as tendências liberais, as tendências progressistas. As tendências liberais, elas têm uma ideia de perpetuação das estruturas, manutenção do status quo, né? Então, se a gente pensar numa perspectiva de classes, por exemplo, a gente mantém as classes sociais da forma como elas estão e as pessoas assumindo seus papéis como eles inicialmente, dentro de uma perspectiva de nação, já foram previamente delimitados a executarem, né? Citei aqui mulheres executando atividades de trabalhadoras domésticas. Eu citei pessoas com baixo poder aquisitivo trabalhando em atividades funcionais subalternizadas, com baixa remuneração, baixo salário. A gente pode citar, por exemplo, a nossa área de atuação como docentes, em que, historicamente, nós fomos colocados numa posição de baixa remuneração, muito trabalho, não é mesmo? Ainda que tenhamos avançado, venhamos a ter alguns direitos, ainda direitos muitos que precisam ser atingidos. Por quê? Porque nós não estamos, por exemplo, no funcionalismo público, na casta do funcionalismo. Nós não temos o poder decisório, por exemplo, da magistratura, dos operadores do direito, para conseguirem legislar em causa própria, né, e conseguirem perpetuar privilégios que historicamente existem no nosso país pela sua composição. E aqui não é uma crítica à magistratura, é uma crítica ao sistema, né, de uma perspectiva colonial que eu venho colocando, que foi colocada para nós pela perspectiva ocidentalizada. Entende? Então, são consequências, são resultados de uma forma de composição dessa nação. Entendem? Justamente por uma hierarquização muito grande, em que nós temos uma estratificação absurda, a ponto de um médico ganhar quantas vezes mais do que nós, docentes, professores, né? E as pessoas inverterem a lógica dessa concepção e quererem se tornar aquele que está oprimindo, né? Uma vez que foi aquele que foi explorado, e não, na verdade, lutar para que haja um equilíbrio. Não é que todos precisam, você estava falando sobre redistribuição, não é que todos precisem ganhar a mesma coisa, mas que nós consigamos estabelecer um mecanismo em que haja uma justeza, uma equidade, né, até para que tenhamos justiça social no exercício dessas práticas funcionais que são igualmente importantes para o funcionamento social, né? Quantas vezes nós tivemos uma perspectiva estereotipada dos coletores
né, de resíduos que nós produzimos, né, e invisibilizamos essas pessoas, sequer damos bom dia, não existem como seres humanos, não é mesmo? Né? E porque é uma atividade que socialmente nós fomos educados a compreender que é uma atividade de sei quanta categoria. E isso é uma questão estrutural dessa sociedade, né? Que a educação pode contribuir a modificar, pode, mas nós precisamos ter políticas públicas, nós precisamos ter o legislativo, nós precisamos ter o judiciário, todos eles em funcionamento, justamente para gerar esses equilíbrios e sair dessa perspectiva de reprodução dessas realidades que na verdade, são desconsideradas. Então, quando você fala dessa pedagogia tradicional, na verdade, da pedagogia liberal. Essa pedagogia liberal é dividida em três ramificações. Nós chamamos de pedagogia tradicional, da pedagogia da escola nova ou progressivista e da pedagogia não diretiva. Se você analisar os métodos da pedagogia tradicional, a gente tem uma relação hierarquizada entre professor e aluno, transmissão de informação de conhecimento, não há troca, não há diálogo, não há uma construção, uma relação dialógica ou uma tentativa de horizontalidade do processo de aprendizagem, há uma relação atravessada mesmo, em que eu sou um ser, como docente, como professor, que te transmito, te repasso essas informações e compete a você simplesmente recebê-las. Gente, isso é muito típico, falei de vestibular, de, por exemplo, cursinhos preparatórios, em que a gente tem uma infinidade de conteúdos para serem transmitidas, né? E muitas vezes aquele aluno que está com dificuldade, a gente coloca uma mentoria no contraturno e fala, procura mentoria. Não dá para debater isso aqui agora, não é mesmo? É assim. Se você quer passar, é desse jeito e pronto. Isso vale tanto para concurso público quanto para vestibulares, para a gente entender essa lógica. E aí eu te pergunto, será que essa lógica atravessada é uma lógica que forma um ser humano para ser crítico, reflexivo, participativo, altruísta, né, que veja o outro, que entenda o outro, que respeite o outro, que reconheça a especificidade do outro? Eu não vou dizer que sim ou que não, eu vou dizer que talvez pela minha experiência funcional, lidando com pessoas em contexto de vulnerabilidade social, não vai funcionar muito na minha prática funcional você chegar lá de terno e gravata, por exemplo, para fazer um atendimento de uma pessoa que está ali na comunidade e teve um problema com drogadição, e aí ele vai falar, olha, quem é você para querer me dizer o que eu tenho que fazer? Nem entender minha vida tu entende, né? Porque você é um engomadinho. Então eu preciso, né, no atendimento a uma pessoa como essa, por exemplo, utilizar uma vestimenta que gere um mínimo de empatia possível, que eu tente me aproximar dessa pessoa, que utilize uma linguagem compatível com a capacidade decodificativa de entendimento por parte dele. E eu não vou encontrar isso numa pedagogia tradicional, porque ela é atravessada. Eu poderia ter indicativos numa pedagogia não diretiva, de Carl Rogers, né, numa pedagogia que, que favorece as relações humanas, poderia. E aí eu compreendo hoje, Edivaldo, e o problema não é Carl Rogers, e o pensamento de Carl Rogers, e a importância do reconhecimento do sujeito, de valorização desse sujeito de aprendizagem. O problema é como isso se aplicou no Brasil. Por quê? Por que que nós colocamos, inclusive, é, uma pedagogia que foi ali estimulada por Darcy Ribeiro que teve um posicionamento muito marcante na educação brasileira, que demonstrou a necessidade da gente trazer a culturalidade brasileira para o processo educativo, a modificação, por exemplo, da estrutura curricular, que ela não fosse tão eurocêntrica e que atendesse às especificidades do nosso povo. E aí um homem com um pensamento desse, por qual motivo que a ideia de escola nova que ele desenvolveu, que ele defendeu, se encaixa numa perspectiva tradicional, por conta de políticas públicas. Porque essa forma de educação ela não foi concomitante com a parcela desassistida na nossa população. Ela serviu para fazer exatamente na aplicação da educação pública e comparada com a educação privada, um distanciamento entre aqueles que são desassistidos financeiramente e os que possuíam recursos financeiros. Então, aqui em Brasília, no Distrito Federal, a gente tem escola classe e escola parque. É um projeto fantástico, mas que ele se limitou a quem tinha acesso. E quem não tinha acesso à educação, ou que parcamente tinha acesso
alguma atividade não conseguiu acompanhar esse projeto e a gente fez um distanciamento, né, entre quem tinha recurso financeiro e quem não tinha. Então é por isso que, apesar de termos teóricos fantásticos nessa perspectiva de teoria da pedagogia progressivista ou da escola novista e também da não diretiva, da tendência do Carl Rogers, a gente não conseguiu socialmente implementar isso para a grande massa, para a grande população, e gerou uma desigualdade ainda maior nos processos educativos. Né? Então, em oposição a isso, nós temos as teorias que são chamadas de progressistas. Né? Essas teorias progressistas, elas partem do pressuposto de que essas massas, essa população, ela precisa se conscientizar da existência desses processos. E a partir do momento que tem essa consciência, ela entender que ela não está na escola só para passar no vestibular. Ela está na escola para entender como que a educação pode, inclusive, modificar essas estruturas, né? Pode mudar essa realidade social. Eu sempre lembro da história que eu ouvi na disciplina de educação de jovens e adultos sobre o papel de uma educação progressista na vida de um padeiro. Então, o padeiro, ele pode simplesmente só ir lá, acordar 4, 5 horas da manhã, fazer uma ruma de pão, né, e ter um salário mínimo como gratificação pelo trabalho que ele desenvolveu. Mas, ao mesmo tempo, esse padeiro pode entender, por exemplo, o que é mais-valia. E quanto que é o custo de produção de um pãozinho daquele. E na infinidade de pão que ele produz, qual é o percentual que vai para o salário dele, a remuneração pelo trabalho que ele desenvolveu. E a partir daquilo ele fala assim, poxa, mas eu produzi tanto, né? E o custo foi tão baixo, então se eu pego ali 1% do que eu produzi, pago meu salário e todo mais vai como, por exemplo, lucro, ou tirando os custos da produção, fica como lucro daquele que é meu empregador. E os meus direitos trabalhistas, será que eles estão sendo assegurados? Será que é importante que eu venha me sindicalizar para que esses direitos não sejam cerceados minimamente? Será que, como padeiro, acordando tão cedo, eu não tenho que lutar para que novos direitos surjam? Será que eu não tenho que ter uma remuneração maior? Eu vou conseguir fazer isso sozinho? Não vou. É uma questão social. Né? E aí a gente entra no âmbito da escola com a única tendência que eu acredito que efetivamente hoje é aplicada, que é a teoria crítico-social dos conteúdos. Então, a gente tem um conteúdo formal, diferentemente da libertária e da libertadora, no sentido de que a gente tem um currículo, né? Esse currículo ele segue uma estrutura, só que a gente pode criticar esse currículo, né? Reflexivamente, conscientemente. De que maneira? Eu sei que eu estou estudando aquilo que tem que atender às diretrizes, né? Nacionais curriculares, tem que atender leis, diretrizes e bases, mas como que eu vou utilizar esse conhecimento? Como na escola tradicional, somente aprende o que eu estou mandando, porque é assim que você vai passar no vestibular. Ou, por exemplo, quando a pessoa estiver estudando o aspecto de arte e ele se depara com um quadro de Mona Lisa, e essa criança é de uma região vulnerabilizada socialmente, e ele olha para aquele quadro e ele não compreende aquilo como arte, porque arte para ele, por exemplo, é grafitismo que tem lá no muro da casa dele, e ele começa a questionar, né, se aquele grafitismo também pode ser reconhecido como arte e pode estar, né, validado também como arte, para além daquilo que a Europa reconhece como arte. Né? E aí a gente entra numa outra questão, que é, será que não tem que ter numa complementação a esse currículo muito eurocentrado, que traz como arte, né, somente o que é valorizado pelo Ocidente, a inserção dessas realidades locais, dessas realidades regionais, né, para complementar e fazer sentido para a vida daquela criança aquele conteúdo. Porque imagina, Edivaldo, quem já esteve em Paris, quem já esteve na França, quem já frequentou o Museu Louvre e teve de cara com Mona Lisa, olhar para o livro didático e ver Mona Lisa
faz muito mais sentido no contexto de aprendizagem, porque ele não está vendo só uma figura, ele está associando elementos concretos da sua realidade, porque ele esteve de perto, ele olhou em perspectiva, ele sabe o tamanho do quadro em realidade, ele ouviu aquele curador do museu explicando, né, de onde surgiu aquela arte, quem é o responsável, qual o contexto que foi criado. E aí, quando eu, que sou ali da periferia, vejo aquele quadro, é só mais um quadro. Ainda que me digam, né, tudo que aquilo que aquele quadro representa, para mim vai fazer muito menos sentido do que o menino rico que teve a possibilidade de estar frente à Mona Lisa, entende? Agora, se eu associo isso à minha realidade, a gente gera a utilização de vários sentidos que favorecem o processo de retenção de informações e que contribuem com a nossa aprendizagem. Então é por isso que, na minha perspectiva funcional, por meio do meu histórico profissional, eu acredito que o que possa favorecer todas essas reflexões que nós estamos conversando aqui, se a gente falar de uma tendência que é aplicada efetivamente na rede formal de educação, eu apostaria na pedagogia crítico-social dos conteúdos de Libânio, de Saviani, né, de tantos outros, né, que a gente tem aí, inclusive na educação brasileira. Ah, muito bem, muito bem. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final dessa live. Olha, o professor Glauber vai mapear essas teorias, né, esse percurso da evolução da pedagogia em vídeos que serão disponibilizados para vocês com slides também. Vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui ele deu aqui esse aperitivo, ele sabe muito disso. Ele ministra em cursinho, né? Essas matérias. Então, a pessoa, ele é doutor nessa matéria de pedagogia. Então, vocês vão adorar esses vídeos do Glauber. Glauber, uma estratégia antiga de dominação, estamos aqui falando de dominação. Isso aqui é para encerrar a nossa conversa de hoje, tá, pessoal? Já estamos aqui ultrapassando até o horário. Mas uma estratégia de dominação, né, que a constante da vida é a dominação. É por isso, até com Homero citamos o Cristo aqui, é que o Cristo disse, olha, os pobres sempre os tereis convosco. Eu acredito que ele não disse isso para a gente ficar, aceitar essa realidade, né? Mas para a gente compreender que o sistema é bruto, né? O sistema é bruto. E o próprio Maquiavel já falava, olha, o mundo é dividido em dois campos. O campo de dominação, são os poucos, né? Os dominadores, os ricos, os poderosos, e o campo dos oprimidos, dos dominados, o povo, que sofre, que geme, né? Eu vi aqui muitos professores comentando, né, que estão pagando muito imposto de renda. É um absurdo o nível de tributação do professor no Brasil, né? A minha irmã é professora, né? Ela paga uma carga tributária imensa. Não faz o menor sentido. O governo está metendo a mão no bolso do professor. Aí você pensa, mas justifica, porque ele está investindo nas escolas públicas, as escolas estão oferecendo uma educação top, e a remuneração do professor é exemplar, nada disso. Esse dinheiro está indo para algum lugar desconhecido, oculto, né? Como diz o professor, né, Oscar Motomura, que já esteve aqui também, é o oculto do oculto do oculto. Ninguém sabe para onde está indo esse dinheiro, né? Mas é interessante você ver o seguinte. Então, o mundo está dividido entre dominadores e dominados. Entre dominadores e oprimidos. Entre quem tem muito e vai ganhar muito mais e quem não tem nada e vai sair perdendo e vai perder cada vez mais. A educação é a saída para isso. Mas vejam, antigamente, Glauber, uma das estratégias que foi utilizada pelos povos dominadores, os egípcios, né, os persas, os povos que tiveram grandes impérios, é o seguinte, os romanos especialmente, né, é isso, ó, dividir para governar. Dividir para governar. Você semeia contenda ali, coloca um contra o outro, os poderosos manipulam os povos, as pessoas comuns. Pensem lá no contexto das cidades italianas.
da época de Maquiavel, por exemplo, não é? Vamos pensar aí, Veneza, por exemplo. Os poderosos manipulam os pobres, colocam os pobres contra eles mesmos, para eles poderem continuar governando. É o que acontece hoje no mundo. As pessoas humildes, uma brigando com a outra, brigando, né, disputando, né, dissensão familiar, enquanto isso, os poderosos estão aumentando seus patrimônios, né? Os poderosos dos dois lados. E o povo lá brigando, 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 sem entender a natureza do conflito, sem entender as implicações do conflito. Então, essa estratégia de dividir para governar, ela é muito antiga. Imagina só, hoje com as redes sociais, com os algoritmos, com a inteligência artificial, a capacidade de manipulação hoje, ela é infinitamente superior à época das cartas escritas e mandadas, né, por meio de mensageiros. É infinitamente superior. A realidade de hoje está demandando um nível de educação muito superior. E a educação está o quê? Afundando. Então, esse minicurso com o Glauber Marinho, ele é fundamental, porque ele aponta saídas. Nós temos responsabilidade com o que está acontecendo, não é? É o que diz aquela música, né? Os pobres cada vez ficam mais pobres e os ricos cada vez ficam mais ricos. Tem um livro, pessoal, do Thomas Piketty, que é francês, que mostra isso em números. Como que a tendência de concentração de riqueza está aumentando. E se nada for feito, isso vai explodir. Sabe por quê? Não tem como ter democracia se meia dúzia de pessoas no país tem toda 90% das riquezas. Sabe por quê? Ele vai comprar os políticos. Se você brigar com um cara desse, você não se elege. Ele tem um poder econômico. Por isso que o ponto aqui da Nancy Fraser é muito importante da redistribuição. Se tiver uma super concentração de riqueza, não tem como ter democracia. Gente, e pasmem, o próprio pai do liberalismo, que é o John Locke, disse, olha, o grande risco que o Estado liberal corre é o da superconcentração. Porque com a superconcentração não vai haver liberdade. Então, Glauber, eu gostaria que você fizesse um comentário final sobre essa importância da educação para destravar, não é, esse impasse que existe hoje. Não é rico contra rico, não, é pobre contra pobre. Os ricos estão unidos ali, como, ganhando como sempre ganharam, os poderosos. E as pessoas mais humildes, a classe média também, está aí, numa guerra fratricida. Por isso, gente, que tem um... Olha, isso é até um palavrão que eu vou falar aqui, né? É um palavrão que eu vou falar. Mas no Manifesto Comunista tem uma frase bem emblemática. Trabalhadores do mundo todo, univos, né? Vocês precisam se unir. Então, as pessoas precisam se unir. Se a classe está dividida, aí não tem solução, não é? Porque a classe, os ricos, os poderosos não se dividem. Eles têm ali, às vezes, uma briguinha, mas depois eles se ajustam de novo. Porque eles não são trouxas, né? Eles sabem que se eles ficarem brigando, ambos que estão na briga ali vão perder. Então, Glauber, para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria que você fizesse os comentários, né? E depois já fizesse as suas considerações finais e vamos encaminhando aqui para o encerramento. Edivaldo, lembrando que poder financeiro é poder decisório. Poder financeiro é poder decisório. E quando a gente não compreende isso, nós possibilitamos exatamente a articulação do poder financeiro em prol do poder decisório. E é um poder decisório que vai atender aos interesses de quem possui a concentração das riquezas, né? Quem possui recursos financeiros. Então, o que é que nos resta? O que é que nos sobra? Intencionalmente, a gente tem desde um instrumento chamado Consenso de Washington, que foi uma articulação estadunidense
para que países como o nosso, da América Latina, atendessem uma série de requisitos para que nós tivéssemos uma caracterização de democracia, né? E um desses requisitos foi, por exemplo, um ataque à educação pública de qualidade. De que maneira? Restringindo recursos que seriam canalizados ao ensino público. Um outro requisito é a tentativa de a gente privatizar tudo que é estatal, no sentido de que esses mesmos estadunidenses ou outros articulados a eles pudessem se apropriar dessas instituições para que tivessem mais recursos financeiros, né? Então, quando nós temos aí privatizações de serviços basilares como água, energia, tentativa de privatização de serviços das escolas públicas, ainda que tenhamos uma atuação do judiciário que tem brecado essa possibilidade, mas as tentativas e as reinvenções do neoliberalismo, elas não acabam, né? Eles são muito criativos para conseguir novas formas de se apropriar das riquezas que são coletivas, mas acabam se tornando riquezas individualizadas. Então, há uma intencionalidade nessa briga que você mencionou. E a intencionalidade é a gente sempre se enxergar como um indivíduo desconexo dos outros, ou seja, dos nossos, né, coletivamente, e que temos nessa briga, nessa discussão, nesses debates e nessa atribuição de responsabilidade individual por sucesso e insucesso. Então, na minha perspectiva, no meu entendimento, somente uma conscientização coletiva da nossa posição. E qual é a nossa posição? Você bem já colocou. Nós não somos aqueles que possuem a concentração de riquezas. Portanto, nós não somos quem explora. Desse modo, nós não somos os que oprimem, nós somos os oprimidos. E enquanto oprimidos, não tendo consciência dessa posição de opressão, aí vou lembrar de Pedro Demo. Pedro Dema afirma que não ter consciência dessa posição de opressão é pior do que a própria opressão. Porque enquanto consciente dessa opressão, você se mobiliza, se articula coletivamente em prol de melhoria, por exemplo, da nossa classe como classe trabalhadora da educação. Mas se a gente está ali acreditando que é só uma responsabilidade individual, que é culpa sempre do outro, né, que a gente não tem responsabilidade nenhuma, e como eu disse, eu não estou atribuindo a responsabilidade ao docente, mas a responsabilidade de conscientização, sim, compete a nós. A responsabilidade de tomar uma decisão, e aqui eu não estou falando de política partidária, mas política como ato decisório, porque toda decisão é fazer política. E a decisão de não fazer nada é fazer política, né? Enquanto nós tomamos a decisão de modificar essas estruturas, quais são as ações que nós podemos adotar? Às vezes, Edivaldo, uma conversa como essa traz tantas informações e geram tantos processos reflexivos que geram uma mini mobilização, mas uma mini mobilização articulada com outra e com outra e com tantas outras, faz com que mais adiante nós tenhamos um movimento social de luta por direitos que chega, por exemplo, ao Congresso Nacional. Né? Você falou de Constituição e nós temos lá preconizado que homens e mulheres são iguais perante a lei. Você acha que esse termo mulher, já que você também mencionou que elas eram subjugadas pelo Código Civil de 16 e que vigiam, né, até pouco tempo, você fica imaginando o que fez com que na Carta Constituinte, na nossa Constituição em vigor de 88, nós tivéssemos essa especificação? Foi porque os homens que lá estavam, na sua maioria, homens brancos, ricos, com poder decisório em mão, do nada falar assim, eu vou pôr aqui mulheres porque elas merecem ser reconhecidas. Pesquisem um pouco sobre a atuação do movimento feminista na Constituinte brasileira e o inferno, desculpa o termo, que essas mulheres fizeram em relação a esses parlamentares para que elas formalmente tivessem essa igualdade, que a gente chama de igualdade legal, mas que até hoje nós lutamos materialmente para que essa igualdade se transforme numa igualdade substantiva, ou seja, numa igualdade real. E por que eu sei que ela não é real? Basta você pegar aí os resultados, dados do IBGE, resultados de pesquisas de mestrado e doutorado, que vocês vão ver que as mulheres, infelizmente, mesmo as mulheres que possuem mais poder aquisitivo, elas continuam tendo desigualdades
e oportunidades nas diversas áreas, mas o fato de estar no formal é um grande avanço para que a gente consiga, por exemplo, juridicamente, por meio da atuação da justiça ou por meio, né, de políticas públicas que venham a ser implementadas pelo Poder Executivo, de tentar equilibrar essa desigualdade. Então, no meu entendimento, citando esse exemplo, né, e eu acredito que a maior parte do nosso público, sei que temos homens aqui, mas a maior parte, até porque a gente já conversou sobre isso, que é um ambiente muito machista, a gente vai ter mais mulheres, né, atuando principalmente na base da educação brasileira, mulheres. Isso aconteceu por uma articulação de vocês, mulheres. Assim como eu acredito que uma modificação na nossa realidade, enquanto campo da educação também, não só é responsabilidade nossa, mas também é responsabilidade nossa a partir de uma articulação como movimento social. Ah, muito bem, pessoal. Então chegamos aqui ao final. Vamos só fazer nossa foto para a posteridade, né, Glauber? Pessoal, olha só, marquem aí rede pedagógica. É Glauber, qual que é o seu perfil, Glauber? Glauber Marinho Underline. Isso, Glauber Marinho Underline. Então marquem aí rede pedagógica, marquem Glauber Marinho Underline e vamos disseminar esse conteúdo aí. Vamos começar essa mobilização de que o Glauber falou. Gente, na verdade, o poder está nas nossas mãos. Alguém comentou aí, né? Mudar pelo voto, é isso aí. O poder está nas nossas mãos. O que está faltando? Conscientização, né? Conscientização do professor, do aluno, da comunidade escolar, né? Conscientização, especialmente do povo, o chamado povo. Porque, gente, pelo que está acordado, combinado na Constituição, toda a soberania repousa no povo, emana do povo. Então é só colocar isso aí para valer. Alguém disse o seguinte, olha, no Brasil tem lei para tudo. Isso é um dito bem antigo, lá na época do Império. Só faltou uma lei no Brasil. Uma lei que colocasse em vigor todas as demais, que fizesse valer todas as demais, né? Então, nós precisamos colocar isso aí. Mas para ativar essa lei, tem que ter mobilização, tá? Porque, assim, prometer de boca, nós, como disse aqui outro dia, o José Pacheco, na BNCC é uma poesia, né? O problema é fazer a BNCC descer a realidade, se tornar a realidade e emancipar as crianças, né? Os jovens, os adultos, e transformar a realidade social. Vamos fazer então a nossa pose, né, Glauber? Para a gente sair bem dessa foto. Muito bem, pessoal. Estamos então chegando ao final. Quero aqui agradecer a você, Glauber, pela sua participação, pela sua grande contribuição neste evento, pela sua sensibilidade, a sua afetividade, a sua empatia. Então, você é uma grande referência no seu trabalho, né? Uma grande referência aqui também na rede pedagógica. Muito obrigado e parabéns. Agradeço eu. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês e espero que nós tenhamos aí outras oportunidades para conversar e construir informações, conhecimentos, né? E não só transmitir como nós dissemos, a nossa intenção é que as pessoas participem e elas tragam reflexões também para nós. Eu tenho certeza que as reflexões elas chegam aqui a essa conversa a partir da sua pessoa, né? Que acompanha aí uma série, milhões de educadores aí no nosso país. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, muito obrigado, Glauber. Gente boa demais. O Glauber, né? Glauber Marinho, que ministrou aqui esse curso, A Pedagogia dos Direitos Humanos, que vai ser ainda recheado com esses vídeos. Vocês não perdem por esperar. Quero mandar aqui um abraço para Natana Damares, para Beatriz Cartagenas, para Rosilei, para Paula.l.vargas, gente, Edilma, 3, Jeane, CSI. Gente, eu queria agradecer a todas vocês, a todos vocês que participaram. E vamos, né, colocar em prática os conhecimentos que nós temos compartilhado aqui. Eu aprendo demais aqui com vocês. Todos os comentários aqui são relevantes, né? Eu fico pensando que quando a gente está em sala de aula, a gente quer, né? Antigamente, a gente queria silêncio para a gente falar,
que a gente tem para falar, passar o conteúdo, né? Que a escola cobrava, né? A diretora estava em cima, a coordenadora pedagógica. Isso aqui na rede pedagógica é uma subversão, porque quanto mais vocês falam, melhor. Quanto mais comentário, melhor. Falem, falem, falem à vontade, porque isso aí é que é educação em rede, né? Não tem essa coisa de uma pessoa sozinha ficar falando, não. Lógico, tem que ter ordem, obviamente, tem que ter método, né? Tem que ter método, mas a liberdade, ela é indispensável ao processo de aprendizagem. Quero aqui mandar aqui um abraço também para Roberto Magalhães, que está participando com a gente. Roberto Magalhães Santos. Também para Sônia Silva, com H no final. Comentando aqui também a querida Graziela Almeida 130. Pessoal, daqui a pouquinho a Érica vem para quem tiver tempo de trocar uma ideia com ela para tirar dúvidas, tá? E amanhã nós temos aqui um momento também muito especial, uma formação, né, aqui da Semana Rede Pedagógica excepcional, com o professor João Trindade, que vai ministrar o curso Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Ele que é uma referência em direito constitucional. Então venham participar, vai ser bem importante, olha, para a gente saber manejar, né, usar os poderes que nós temos, né, especialmente os poderes que a ordem jurídica, que o direito, que a Constituição nos defere, nós temos que conhecer as nossas prerrogativas, os nossos direitos. Então, vem amanhã para a gente bater um papo aqui com o João Trindade, vai ser sensacional. O João Trindade é consultor legislativo do Senado Federal na área de direito constitucional e também é um professor universitário de renome, muito conhecido, muito bom, uma excelente pessoa. Vocês vão curtir, eu garanto. Tá joia? Até mais, pessoal!